Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde à primeira aula do nosso mini curso de redação para imigrantes refugiados. Hoje é uma aula introdutória. A gente vai falar um pouquinho sobre o que são os vestibulares, como são as redações dos vestibulares e por que é importante uma redação. Primeiramente, por que vocês acham que é importante uma redação? A redação, ela não ocorre só em momentos formais e na escrita de uma redação dissertativa e argumentativa como a gente vê na escola. A gente tem outros momentos também, quando, por exemplo, você vai escrever uma carta, uma mensagem para o seu amigo, quando você precisa se comunicar em geral, mesmo oralmente, tem uma estrutura lógica para a gente se comunicar com as pessoas. Assim, a redação está sempre presente na nossa vida. Esse mini curso vai tratar sobre a redação de vestibulares para ingressar no ensino superior, mas a gente também vai pensar em sentidos mais amplos que a gente pode entender a redação e como fazer um texto coeso, um texto tanto oral como escrito. Ok, agora que a gente já sabe como é importante saber escrever uma boa redação, que tal a gente entender melhor um pouco desse monte de sigla? A gente pode começar então com o CELPE-BRAS, que é o exame de proficiência em língua portuguesa no Brasil. Tá, mas o que é um exame de proficiência? O exame de proficiência é uma prova que você vai fazer para comprovar o seu nível de língua. Então, se você quiser arrumar um emprego, prestar um concurso, ou até mesmo monitorar o seu nível em uma língua, é muito importante prestar a prova de proficiência. Outro termo que você vai ouvir bastante durante esse mini curso é vestibular. O que é o vestibular? O vestibular é a prova que a gente faz para ingressar nas universidades brasileiras. Como vestibular, você pode ter o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, e com o Enem você consegue entrar em universidades públicas, que são gratuitas, universidades particulares, que são pagas, e até mesmo em algumas universidades no exterior, como em Portugal. Então, já deu para entender que o Enem é muito importante, né? Além do Enem, algumas universidades têm os próprios vestibulares. Elas montam as próprias provas. Para você entrar na Universidade de São Paulo, na USP, por exemplo, você vai ter que prestar a FUVEST, que é o vestibular da USP. Nesse mini curso, a gente vai focar um pouquinho mais na FUVEST. Então, que tal a gente conhecer um pouco mais dessa prova? A professora Camila acabou de falar um pouco sobre os vestibulares, o que são os vestibulares e explicar um pouco sobre o Enem e a FUVEST. Mas o nosso curso é sobre redação, então vamos olhar um pouquinho sobre a redação da FUVEST e do Enem. Primeiramente, vamos ver o que eles pedem na redação da FUVEST. A redação da FUVEST é um texto dissertativo argumentativo. O que isso quer dizer? Basicamente, significa que é um texto que você vai ter que defender um ponto de vista e argumentar a favor desse ponto de vista. Então, eles vão te dar um tema e você vai discorrer, ou seja, você vai escrever sobre esse tema, defendendo a sua visão. Se você quiser saber mais sobre a redação dissertativo-argumentativa, olhe a nossa próxima aula, aula número 2, para conhecer melhor sobre esse tipo de redação. Então, a FUVEST espera que você consiga escrever um texto, primeiramente, que seja legível, então você tem que caprichar na sua letra, não dá para escrever com a letra de qualquer jeito, porque isso vai descontar ponto ou até anular a sua redação se o corretor não conseguir ler ela, e que demonstre que você consegue sustentar a sua visão, também argumentar a favor do seu ponto de vista, deixar de forma coerente, clara, objetiva. Então você vai ser avaliado por 3 fatores. O primeiro é o desenvolvimento do tema e a organização geral da sua redação. O que isso significa? Que você precisa usar os textos motivadores, que são os textinhos que vão aparecer junto com a sua proposta de redação, saber selecionar as informações ali, pegar outras informações que você tenha de um repertório externo, então coisas que você já sabe,
e conectar essas duas coisas, argumentar de forma coerente. Então ele vai ver a estrutura geral do seu texto, se a estrutura é boa, se você conseguiu entender a proposta, se você conseguiu mobilizar os textos, ou seja, usar esses textos a favor do ponto que você está argumentando. O segundo fator de avaliação é a coerência e a coesão do seu texto, que a gente vai trabalhar isso também, então você pode ir na nossa playlist e assistir a aula sobre coerência e coesão. Mas que vai ser o quê? Você conseguir manter essa argumentação, igual a gente falou no primeiro tópico, mas que ela se sustente, que ela seja clara, os argumentos se conectem bem. Então é isso que vai ser avaliado no segundo aspecto. E por último, a gente tem o terceiro aspecto, que é a correção gramatical e adequação. Ou seja, você conseguiu usar a norma padrão do português, então você ser mais formal, você seguir as regras gramaticais, é isso que vai ser avaliado no terceiro tópico. Então a sua gramática está corretinha, o uso de pronomes, o uso de pontuação tá certo. Vai olhar todos esses aspectos para corrigir. Então são esses três fatores que a FUVEST vai esperar de você. Então que você consiga fazer uma redação defendendo um ponto de vista, e esse ponto de vista tem que estar adequado à proposta. Então você tem que ler a proposta, usar os textos motivadores que eles vão te entregar, puxar outras coisas também externas, mas que tudo isso seja coerente, seja coeso, esteja muito claro e objetivo, e que você consiga usar a norma padrão da língua portuguesa, usar a pontuação correta, escrever um texto de fácil leitura, com uma boa fluidez. É isso que se espera na redação da FUVEST. Já a redação do Enem é um pouquinho diferente. Vamos entender melhor? O Enem também vai seguir as três principais partes de uma redação, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas o Enem, ele tem uma característica muito específica, sobretudo no que tange à conclusão, que é a chamada proposta de intervenção. Os temas do Enem geralmente são sobre um problema da sociedade brasileira. Então, quando você for escrever a sua redação Enem, você vai ter que falar sobre esse problema, mas também propor uma solução, que é a proposta de intervenção. Seguindo a estrutura do Enem, você precisa na sua redação colocar pelo menos 2 soluções para o problema apresentar. Então, vamos pensar num exemplo. Se o tema da redação do Enem fosse o problema da educação para imigrantes e refugiados no Brasil, quais seriam boas soluções para melhorar esse aspecto? Deixa aqui nos comentários. E lembra que essa proposta de intervenção precisa ser muito bem estruturada. Então você precisa ter o agente, quem vai fazer essa proposta, como vai ser feito, quais vão ser os resultados, por que ela vai ajudar na resolução desse problema. Então, é bom ficar bem esperto. Caso você queira saber mais detalhes sobre a redação do Enem, eu vou deixar aqui no box de informações a cartilha do participante do Enem, que foi feita pela essa prova, para conseguir te auxiliar a entender certinho a redação. Aí não tem erro.